Beleza, pessoal? Voltando aqui depois de reconectar, né? Porque o som parou, a gente tentou reiniciar aqui o browser, mas mesmo assim não funcionou. Então, o meu raciocínio lá era o seguinte: a gente comparando lá o modelo TCP/IP, né? Então, a gente tem o modelo TCP. Vou habilitar aqui minha caneta. Então, olha aí. A gente tem o modelo TCP/IP, que tem 4 camadas. E a gente estudou que tem o modelo OSI, tá? Com 7 camadas. Então, a gente estava no raciocínio seguinte, que o IPsec, ele vai trabalhar nessa camada aqui, ó, de rede, né? É um dos IPs da camada de transporte. Assim como o IP, a gente tem o IPsec, tá? Na forma segura. Só que o IPsec ele vai trabalhar também na camada 3, né? Olha, a camada do TCP/IP, ele se correlaciona com a camada OSI na mesma proporção, de 1 para 1 ali na camada de rede. Só que a camada, o protocolo SSL, tá? Esse é um protocolo de nível de aplicação, tá? Para o TCP/IP, esse cara trabalha aqui na camada de aplicação. Agora, se formos comparar esse protocolo com o modelo OSI, esse é um protocolo que estabelece uma seção, tá? Uma seção da aplicação, é uma seção que é criptografada e mantida. Aí, esse cara, tá? Ele trabalha a camada de seção. Ele está aqui, ó. Tá? No modelo OSI, ele é 1, 2, 3, 4, 5, a camada 5. Tá? Então, a gente sabe que na camada OSI, ele implementa e separa as 7 funcionalidades, né? E as mais altas é a aplicação, tá? Que trata do sistema em si, de comunicação de rede, ou do usuário final ali, interface com o usuário final. A de apresentação, que trata da formatação do dado para o usuário, tá? E a de sessão, que é o estabelecimento no nível de aplicação para o estabelecimento da sessão, né? Estabelecimento de uma sessão. Então, define essas 3 funções, que para o modelo TCP/IP, ele é mais simplificado, ele não implementa todas as 7, mas essas funcionalidades das 3 últimas camadas, das 3 camadas mais altas, que é aplicação, sessão e aplicação, apresentação e sessão, são representadas, são realizadas essas funções por uma única camada no modelo TCP/IP, que é a aplicação, tá bem? Ela só não define essas 3 camadas, mas as funcionalidades estão encapsuladas aí dentro, beleza? É esse o raciocínio que eu queria fazer para vocês. E aí, pessoal, para finalizar essa aula de hoje, que trata aí sobre a desmistificação dos circuitos virtuais, do ATM, do frame relay, né, do MPLS, tá, VPN, o conceito de VPN, a gente tem aí, ó, vamos dividir alguns conceitos e os tipos de redes virtuais. Então, ó, rede virtual, o MPLS, em relação ao rótulo, ele usa rótulo, Frame Relay vai usar rótulo, ATM usa rótulo e VLAN usa rótulo. Ou seja, são redes virtuais. Precisa de uma rotulagem. Só que cada um desse tipo de rede virtual vai usar um protocolo específico. O seu cabeçalho vai trabalhar com um campo ali que vai identificá-lo, aquele tipo de rede virtual. Tá? Na VLAN, aí a gente vai ter lá a tag, né, que vai estar dentro do frame, do Ethernet, por exemplo. E aí eu vou chamar esse cara de VID, né? Então tá aqui, ó. Qual que é o nome do rótulo? Então é o VID, tá? Da VLAN. Então, ó, o conceito de overlay, que a gente falou que é a sobreposição, né? O tunelamento. Eu estou trabalhando com um protocolo e encapsular dentro de outro. Isso aí é overlay, é sobreposição. Então, uma rede virtual, eu vou estar tendo essa funcionalidade de sobrepor uma rede na outra. Isso é rede virtual. Então, todas elas trabalham com esse conceito de overlay. Sendo que o MPLS, tá? MPNS, né? Vou corrigir, tá, pessoal?
MPLS, tá? É um L aqui. Então, o MPLS trabalha com que tipo de rótulo? O rótulo MPLS, tá? E aí, o MPLS trabalha na camada 2,5, né? A gente viu lá, tá bem? E aí, eu tenho 20 bits para poder representar esse rótulo MPLS, tá? O frame relay, tá? O rótulo, tá? A identificação que eu dou para ele é o VLCI, né? O DLCI, que é o Data Link, tá? Circuit Identifier. Tá aqui, ó, Data Link Circuit ou Connection, tá? Identifier. E aí eu vou trabalhar com ele na camada de enlace, tá? Eu vou ter 10 bits para representar esse label, né? O ATM, eu vou ter o VCI, que é o Virtual Channel, né? O Virtual Circuit Identifier, tá? Quem é esse cara? É o identificador, é o ID, que eu vou ter que identificar lá. Cada célula, tá? E o ATM, ele trabalha na camada de enlace também, né? Camada 2. E aí eu vou ter 5 bytes para identificar, tá? Essa célula MPLS. E que fique claro que em muitas questões de concurso, aparece lá o conceito de comutação de célula. Quando você ouvir falar comutação de célula, a gente já sabe que célula está associada ao ATM, tá? A fração virtual, tá? O fragmento que é virtual, né, nessa rede, porque o MPLS é uma rede virtual. Esse fragmento ele está chamando de célula. É uma célula de tamanho fixa, né, de 53 bytes. Sendo que, desses 53, eu tenho 5 bytes de cabeçalho, de header, né? Vou botar aqui. Beleza? 5 de header. E vou ter 48, tá certo? De dados. Tá? Aí dá aquele meus 53. Ao passo que esse valor aqui é o valor que carrega quem? O ID, né, da minha rede virtual, da rede ATM. Tá certo? Então esse cara é o rótulo. Então se cair numa prova dizendo assim, a rede ATM, inclusive a gente já resolveu uma questão sobre isso, e falava quais eram as redes que trabalhavam com rótulos. Então a rede virtual, ela tem que trabalhar com rótulo, ela tem que rotular, agora ela vai chamar de alguma coisa diferente, né? Pode num tipo de rede, VLAN, MPLS, ele vai trabalhar com um nome diferente, mas é um rótulo que ele está dando aquele cabeçalho ali para identificar, né, virtualmente aquele cara. Beleza? E aí, outra informação aqui, a gente já falou, né? É célula, tá? Esse cara aqui ele chama de célula. E quando ele chama de célula, ele está se referindo ao ATM, porque só quem trabalha com esse conceito de célula de tamanho fixo, tá? É o ATM. Beleza? Trabalhando com esse conceito que deu tão certo de células de tamanho pequeno e fixo, é que foi criado a versão 6 do IP, né, o IPv6, com tamanho fixo do seu cabeçalho lá em 40 bytes. Tá? Levando em consideração esse sucesso do ATM, né, que era uma rede que ela surgiu como sendo uma rede que ia resolver todos os problemas, ia ser uma rede que iria ser a que iria dar a possibilidade de encapsular tudo dentro dela, tá? Então eu teria, né, o nosso ATM, daí foi criado com a possibilidade de ser células, fragmentos de tamanho fixo, que pudessem passar por qualquer tipo de rede, tá? Encapsular qualquer tipo de rede, qualquer outro tipo de protocolo dentro dele, tá bem? Só que foi um protocolo que não foi assim, maciçamente usado, porque tem a concorrência com o IP. O ATM, ele concorre com o IP. Tá? Mesmo o IP
na época do IPv4, né? Aliás, na época não, a gente está com o IPv4 atualmente, né? Maciçamente usando. E ele é um protocolo variável, o cabeçalho dele é variável, de 20, né, a 60 bytes. Então, mesmo assim, a gente tem algumas implementações para dar QoS, dar um pouquinho mais de segurança, né? Tem também a versão dele que já renova essa questão aí e coloca o seu cabeçalho como tamanho fixo, tá? Em 40 bytes. E aí acaba que o ATM nunca vingou de fato, né? Nunca vingou de fato como sendo um pacote encapsulador de tudo. Quer dizer, a função dele é essa. Tem algumas implementações, mas ele não chega a bater o IP, tá? É isso, tá bem? E aí, pessoal, a gente vai passar agora, tá, para a parte de exercício. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu lá. Tá? Então, olha essa questão aí, ó. Vamos direto, porque já deu um intervalo. Esse conceito aí, ó, utiliza a infraestrutura pública de telecomunicações para proporcionar acesso remoto e seguro a uma determinada rede de dados, localizada geograficamente distante do local de acesso, do local que a gente quer acessar. Então, quando ele fala em infraestrutura pública, ele está dizendo aqui que ele está usando toda aquela rede que pode ser rede comutada, né? A rede IP, rede datagrama, baseada em pacote, né? Comutação, né? Por pacote. Comutada por pacote. E aí, quem que é esse cara? E aí, pessoal? Ó, utiliza a infraestrutura pública de telecomunicação para proporcionar um acesso remoto. Beleza, o acesso remoto, seguro, a uma determinada rede de dados localizada geograficamente distante. Então, vamos analisar as possibilidades. Eu tenho um NAT. O que é um NAT? O NAT é a translação, né? Eu tenho um IP. Eu tenho uma rede aqui, várias máquinas que estão numa rede privada. Tem uma máquina que está com IP público. E todo mundo sai para a internet através desse cara que vai fazer o NAT. Ele vai mandar para fora. E quando o fluxo voltar, ele manda para o originador aquele pacote lá, porque ele vai gravando os estados. Ele tem uma tabelinha lá que guarda os estados de todas as conexões e sabe quem foi que originou ela e vai com o fluxo de volta internamente. Tá? Então não é esse o caso. Tá? VLAN também não é o caso, é uma rede virtual, certo? Mas ela tem uma abrangência ali, tá? Eu posso ter uma VLAN remota? Posso, tá? Mas eu primeiro tenho que ter uma infraestrutura que tenha conexão, tá? Um circuito virtual que atinja outras redes remotas, para eu poder passar uma VLAN por ali, um exemplo, né? Então, normalmente, a VLAN, ela está ali no complexo, tá, de vários prédios, fazendo uma rede local virtual, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, um link dedicado para um outro local, eu posso tunelar por aquele link, simulando que pacotes vão passar por ali e vão atingir outra rede, entendeu? Mesmo sendo remota. Tá? Posso ter essa implementação. Só que ele está querendo um acesso seguro. Tá? IPS, tá? Não é o caso, tá certo? E aí, sobra para a gente aqui a VPN. Tá bem? Olha essa outra aí, ó. Exatamente, André. O conceito de acesso seguro, virtual, remoto, entendeu? Aí dá o conceito de VPN. E ali, ó, redes virtuais, conceito de virtual, eu tenho, né? A UNAT eu posso considerar o conceito de virtual também, tá certo? Ele está fazendo essa translação, ele está sendo um gateway, né? Para transformar um IP que é privado num público, certo? Ele está fazendo um chaveamento para fora, né? Um encaminhamento de pacote para fora. Então, esse cara está fazendo um trabalho virtual ali, né? Mas ele não é uma rede virtual, tá?
eu posso pensar no NAT, depende do contexto que o cara da banca colocasse, né? Digamos que ele colocasse o seguinte, falando de um contexto de um IP público, tá? Que na internet todo mundo enxerga esse cara, tá? Todo mundo enxerga esse cara aqui, ó. Na internet todo mundo enxerga esse cara, a interface dele, né, externa aqui, todo mundo enxerga ele, essa interfacezinha aqui, externa. E aí, para a minha rede interna, é considerado que esse cara é virtual. Tá? Na verdade, esses IPs aí são virtuais, né? Então, depende do contexto que o cara colocasse, poderia ser enquadrado, tá certo? Mas não é o caso agora. E os outros, ó, eu tenho aqui o conceito de VPN, é uma rede virtual, certo? VLAN é uma rede virtual, mas normalmente tem um alcance mais próximo ali, para os prédios, né? Mas ele está falando de acesso remoto, distante. Eu poderia ter uma implementação tunelada para chegar numa rede remota e ter uma continuação de uma VLAN, mas essa é uma implementação específica, tá certo? O caso do IPS, tá certo? Eu tenho aí que é o Intrusion Prevention, né, System. Eu tenho o IDS, né, que é o Detection System, e tenho o Prevention. Mas não é o caso, não é um firewall aí. Então não é o caso. Então ficaria a VPN. Olha essa outra questão aí, ó. As tecnologias de Bluetooth, e aí ele coloca aqui, ó, VLAN, né, e o LDAP correspondem aos protocolos que operam respectivamente em quais camadas. Tá, pessoal? Então, olha lá, ele coloca o 802.15, tá bem? Que é VLAN, aliás, que é Bluetooth, né, 802.15, a VLAN 802.1Q, isso é importante, pessoal. Gravem isso aqui, tá bem? Toda vez que ele falar em 802.1Q, ele está se referindo a VLAN. Se ele falasse 802.1P, ele está se referindo a QoS, tá? Se ele estivesse se referindo a 802.D, ele está se referindo à rede MAC, tá? A implementações com MAC. E aí, por exemplo, a gente tem o STP, tá bem? Que é o Spanning Tree Protocol, beleza? 1D, né? Tá bem? E aí, ó, a gente tem a alternativa dessa questão como sendo a alternativa B, tá? O Bluetooth é físico, a VLAN, tá certo? É enlace, e o LDAP, que é uma aplicação, né, de controle é um banco de dados de diretório de objetos da rede, então é aplicação. Tá bem? Muito bem, André, é isso mesmo. E aí, ó, olha essa outra questão aí, ó. Switches comercialmente denominados de switches de camada 3 suportam roteamento e criação de redes virtuais de terceira camada, né? E aí, pessoal? Tá certo, né? Certíssimo. Ele tem camada que tem que suportar, ó, switch que tem que suportar a camada 3 para ter funcionalidade de VLAN de roteamento, VLAN baseado em roteamento e redes virtuais, né? Então, tá, beleza. Olha aí, ó. Com o uso de VLAN, torna-se possível que um comutador, né, um switch, seja capaz de, e aí, aumentar o número de IPs disponíveis, tá? A VLAN não tem essa capacidade de aumentar o número de IPs disponíveis, tá? Estabelecer novos domínios de difusão, certo? E domínios de broadcast também, né? E broadcast. Ele só queria saber se você sabia que fazia também divisão por difusão, né? E de broadcast também. Se ele colocasse isso, ficaria muito, muito latente, muito mais fácil para a gente, né? Mas beleza. Aí outro, gerenciamento do número de dispositivos, não é essa a funcionalidade da VLAN, né? Oferecer criptografia aos dados trafegados na rede, tá? Não é esse o caso, é criar redes virtuais. Para dar criptografia nessa rede virtual, a gente tem que usar outro protocolo.
para ele encapsular esse cara. Tá bem? Operar em redes Giga Ethernet, nada a ver, né? Então ficaríamos com a letra B. Olha essa outra questão aí, ó. Em um recurso disponível em roteadores que possibilita configurar a configuração de VLAN, é o trunking, né, de VLANs, que consiste em quê? O que é o trunking? Né? É a gente poder passar diversos tags de diversas VLANs em um único link. Tá bem? Então, olha lá, manter um cabo físico para cada VLAN, então esse cara não seria o trunking, né? Seria o modo access, né? Então não é esse cara aqui. Utilizar um único roteador, concentrando todos os cabos de rede no host, nada a ver. O conceito de trunking em VLANs, pessoal, gravem isso daí. É eu ter um único link e nesse link passar todas as VLANs por ele. As VLANs que eu ativar e habilitar naquela porta daquele link ali, daquele switch. Tá? Não são todas as VLANs, são as VLANs que eu habilito aquele link como trunking, então ele suporta passar vários tipos de VLAN, e ativo, digo quais são as VLANs que passam por aquele link lá. No software de gerenciamento dos switches, você entra lá e começa a configurar, e você define lá a porta tal, vai ser porta do tipo trunking, tá? E ela vai poder passar aqui label tal, 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 tal e tal, VLANs tal, tal, tal e tal. Entendeu? Lá na outra ponta, na outra porta, tá? No caso, no outro switch, que aquele link vai até lá, ele vai ser capaz de ser trunking também e saber que vai chegar por ali diversos tipos de VLAN. Então, cada frame que ele vai chegar lá, que é tipo trunking, ele vai avaliar e vai poder separar. Opa, você é para tal porta. Não, você vai ser para outra porta ali, que as VLANs daquela outra porta ali. Então, ele vai poder fazer esse chaveamento. Letra C, utilizar um único meio físico, um único cabo, né, para a conexão entre os roteadores que tratam essas VLANs. Tá certo? Então, não está errado não. Vamos lá olhar as outras. Utilizar um hub para estabelecer comunicação. Hub não entra no contexto de gerenciamento de VLAN. Tá? Utilizar um hub como concentrador no meio também nada a ver. Então, pessoal, ele colocou um conceito aqui para confundir o usuário, que foi colocar o conceito de roteadores, tá? Para fazer essa atividade de VLAN. Aí vai te questionar, poxa, mas a VLAN é nível 2, ele está colocando um roteador para fazer, mas, pessoal, lembrem-se do seguinte, um roteador, ele trabalha até a camada 3, mas ele tem suporte à camada 2 e camada 1. Eu não tenho, por exemplo, um roteador, tá? Trabalhando na camada de rede, no limbo, né? E não tendo outras camadas aqui embaixo. Eu não tenho esse cara trabalhando sozinho. Eu tenho que ter a camada de enlace, a camada física aqui embaixo. Ele não está no limbo, não. Tá certo? E a física. Tá certo? Eu tenho esses três caras aí. E aí, quando ele fala de roteadores, e o roteador está fazendo esse trabalho de VLAN, ele está dizendo que nessa camada aqui, que é a camada de enlace, ele está tratando o VLAN. Tá? Está tratando de VLAN. E eu posso ter aqui, sim, um trunking. Tá? Uma porta trunk, que aí vai poder receber frações tagueadas. Tá? Frames tagueados. Beleza? Então, a nossa resposta é essa aqui, ó, letra C. Beleza? Ficou entendido aí? Então, a gente está trazendo essas questões, porque aí começa a desmistificar e a gente vê, se cair na prova, a gente lembra. Beleza? Olha essa outra aí, ó. O frame Ethernet pode conter o campo para a tag. Beleza, ele está dizendo pode. Beleza? Por que pode? Porque a minha rede, eu posso ter um switch que ele não seja gerenciável, ele não seja um switch que dê a permissão de ele usar o 802.1Q. Posso. Então, ele está dizendo, assim, o frame Ethernet pode conter um campo tagueado, tá? Que é utilizado para indicar a VLAN. E aí, qual é o tamanho desse campo? Pessoal, a gente viu, são
4 bytes. Então, na prova, pode aparecer como? Pode aparecer assim, ó, 4 octetos. É a mesma coisa que 4 bytes, né? São 4 conjuntos de 8 bits. É o octeto, 8 bits. Também pode aparecer, tá? 32 bits. Confere aí. Pode aparecer 32 bits. É isso aí, tá? Vamos ver outra aí, ó. No frame que suporta o padrão 802Q, há a especificação do protocolo do campo de 32 bits, denominado VID, que é o VLAN Identifier. E aí, tá certo ou tá errado esse cara? Erradíssimo, né? Beleza? Olha essa outra aí, ó. Para simplificar a administração de redes, a Alep, a equipe de TI adotará roteadores com suporte à implementação de VLAN, tá? Então, é a forma como a gente pode atingir redes remotas com o VLAN. Então, com isso, os hosts da rede serão agrupados em VLANs com servidores, VLANs com os equipamentos dos usuários e as VLANs com os dispositivos de backup, tá? E storage, com endereçamento de segmentação estática para a rede. Para que o projeto dê certo, Ana, que trabalha como analista legislativo da área de infraestrutura e conhece as premissas de implementação, informou que a configuração da VLAN tem que ser de qual forma? Então, vamos analisar as alternativas. Ó, precisa adotar hubs com dispositivo. Pessoal, nada a ver, né? Então, essa aqui a gente tira. Letra B. Deve ser definida na camada de rede, a nível 3, segregando endereços IPs. Beleza. Constituindo a denominada Protocol Based VLAN. Pessoal, a gente viu que existem as classificações dos tipos de VLAN. Então, eu posso ter, tá, baseado, ó, aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo, tá? Baseado em 2 pontos. Porta, as portas, né? Eu posso estar trabalhando com redes, ou networks, né? Ou IPs, pode aparecer assim, né? Baseados em IP, ou network, ou camada 3. Então, a gente sabe que está se referindo às VLANs do tipo 3, camada 3. Eu posso ter baseado aliás, deixa eu apagar aqui, tá? Baseado em protocolo. Baseado em protocolo, ele vai separar aquela VLAN baseado em quê? No protocolo específico que ele vai estar trabalhando. Vai ser o protocolo TCP, o UDP, pode estar trabalhando. Isso em relação à camada 2, né? Ele pode estar se referindo à camada a de aplicação, tá? O protocolo HTTP. Então, está se referindo à divisão de VLANs por protocolo. Ele pode também fazer a divisão baseada em MAC. São possibilidades. MAC é estritamente, unicamente nível 2, né? Beleza. Então, ele está se referindo a isso. Então, quando na alternativa B ele fala assim, ó, deve ser definida na camada de rede, que é 3, né? Segregando os IPs. Beleza, até aí tudo bem. Constituindo a denominada Protocol Based VLAN. Então, não é baseado em protocolo, é baseado em IP, é baseado em rede, né? Baseado em network. Beleza? Então, aqui, ele trocou. Se ele tivesse colocado lá que era baseado em rede, em IP, estaria certo. Então, a gente já pegou a sacada, né? A questão está querendo avaliar esses caras aqui, ó. Se a gente sabe quais são os níveis de implementação de VLAN, certo? Nível de portas, é o basicão ali, nível de MACs, nível de rede, né? E do nível de protocolo,
Está ali, lá acima do nível 4. Então, olha a alternativa C. Deve ser definida na camada de rede, segregando protocolos. Ok. Protocol based, nada a ver, né? Então, definindo na camada de rede, segregando protocolos. Protocol based, constituindo o denominado networking. Então, essa daqui está errada. Tá? Ao meu ver, segregando protocolos. Tá? Tá errado. Por quê? Se ele tivesse deixado esse cara aqui quieto, não tivesse colocado só assim, ó, deve ser definido camada de rede nível 3, né? E constituindo o denominado network based, beleza, estaria certo. Mas não é o caso, né? Então, tá errado. Letra D, pode ser configurada com a combinação de MAC e address, tá certo? Que aí é o address based, é o MAC, né? Que é baseado em endereço de MAC. Então, isso aqui eu não vejo erro, não. Vamos ver o outro. Pode ser baseado em network, tá? Network based VLAN. O network based VLAN, ele é baseado em IP. Então, ele diz que o MAC é baseado em endereço de MAC, né? O de network é de IP, e pode ser também o de protocolo. Só que não falou aqui quem que era, mas ele está praticamente ele está dizendo que pode ser MAC, pode ser network, pode ser protocolo. Beleza? Então, essa questão aqui, ela está toda certinha. Não tem nada que desabone. Tá? Ela podia ser mais correta, mas não tem nada errado. E a última, deve entregar o Spanning Tree Protocol. E a gente já viu, pessoal, que quem faz essa atividade, tá, para VLANs é um cara chamado VTP e não STP, tá? Para fazer aquela gestão lá de redundância, né? Você pode ter um loop na rede. Então é o STP, o Spanning Tree. Esse Spanning Tree aqui, ele vai trabalhar onde? Na Ethernet, né? 802.3. Já o VTP, que é o VLAN Trunking Protocol, então todos os links que existir, tá, na forma de trunking, ele vai avaliar e não vai deixar ter esse looping, essa redundância. Esse cara aqui trabalha em VLANs, tá bem? Então esse aqui está errado. Não tem o emprego de Spanning Protocol. Mesmo que ele estivesse levando em consideração o VTP aqui nesse enunciado, olha lá o que ele está querendo. A pessoa que quer implementar o VLAN, ela está querendo fazer implementações, né, de servidores, né, equipamentos, dispositivos de backup, tá, com endereçamento de segmentação da rede, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, além de os servidores, tá, os equipamentos, dispositivos de backup, storage, com endereçamento e segmentação. Então eu tenho que ter todos aqueles recursos para poder implementar isso aí, baseado em MAC, baseado em serviço, tá? Porque ele está fazendo backup, ó, os dispositivos de backup. Eu posso ter um backup acontecendo e eu tenho minha VLAN que está segmentando ali, baseado na porta do serviço que faz o backup. Entendeu? Então, seria a letra D. Conseguiu enxergar aí essa resposta como sendo a correta? Olha essa outra aí, ó. As normas I3E definidas para VLAN ou redes locais virtuais são estabelecidas pelo padrão. E aí, pessoal? Tranquilo, né? Tá bem? Então, ó, deixa eu... vou colocar aqui. Eu trouxe para vocês aqui, não sei se o pessoal chegou a ver, o padrão I3E. Vou colocar aqui. Tá? Então, coloquei, eu recomendo para vocês darem uma olhada nisso aqui. Ó. O padrão I3E, que é o Instituto de Engenheiros e Eletricistas e Eletrônicos, tá? É uma instituição americana, é o órgão que trata de padronizações, né? De engenharia de elétrica e eletrônica. Então, ó,
vai possuir filiais em diversos países, criar essas padronizações, porque, por exemplo, um país, por exemplo, o Brasil, eu posso ter equipamentos, que a minha indústria aqui, lógico que o Brasil não produz muita tecnologia, né? Mas, por exemplo, a Alemanha, tá, produz tecnologia que tem a padronização eletrônica lá. Os americanos também, os franceses, né? Então, tentam criar uma padronização, tá? E esse comitê, esse órgão serve para isso, tá? Para não existir muita disparidade. E aí, principais padrões. O I3E 754 cria padronizações para aritmética, tá? De ponto flutuante. O I3E 802, aí são os conhecidos da gente, de redes, tá? É 802. E o I3E 1003, que é padrão POSIX, são padrões de comunicação por exemplo, o Unix usa o padrão POSIX, tá? Da arquitetura dele. Então, o que acontece? Existem outros padrões, esses são os mais conhecidos aí, tá certo? E aí eu tenho essa tabelinha aí, ó, para vocês, tá? Gravem esses caras, tá? Não é complicado. A gente vê aqui, ó, serviço de gerência de rede, as padronizações de gerência. Então eu tenho a 802.1. Então eu tenho a 802.1D, que aí vai ter lá a padronização de gerência de quê? O 801D, a parte do spanning tree, né? Eu tenho, por exemplo, VLAN. As VLANs são a 802.1Q. Então, as padronizações de rede relacionadas a esses assuntos aí. A 802.2, que é a camada de enlace, só que ele trata lá do LLC. Tá certo? O Logic Link Control. Eu tenho o 802.3, a Ethernet. O 802.4, que é o Token Bus. O Token Ring é o 5, certo? Redes metropolitanas, 802.6. Redes MAN de banda larga, 802.7. 802.8, fibra ótica. O 802.9, integração entre redes locais. Tá? 10, trata sobre questões de segurança de rede. Então, as padronizações de protocolos de segurança vão estar nessa padronização aqui. Vocês vão ver várias documentações que ditam essas regras aqui. Tá? Aí ele vai falar lá, por exemplo, de protocolos, os cabeçalhos que são adicionados em protocolos para dar segurança, o IPsec, por exemplo. Eu tenho aqui 802.11, essa é manjada também por vocês, que é padronização de rede sem fio, né? Rede local sem fio, né? Porque eu tenho também a rede Bluetooth, que é uma rede sem fio, 802.15, mas tem um escopo de distância muito pequeno. Eu tenho 802.16, que esse aí tem alcances muito maiores, tá certo? Aí é o IMAX. Eu tenho 802.20, tá joia? E 802.22, tá bem? Todas elas padronizações de rede longa distância, tá? Sendo a 820, a largura de banda dela é a banda larga, do sem fio, tá certo? Padrões especiais. Que padrões especiais são esses? Aqueles que normalmente caem em concurso. Então eu trouxe aí, ó, essa listagem aí, ó. A 802.1, que é o STP, que é o Spanning Tree. O 802.1T, esse aí é o QoS, tá? De três padrões de QoS. E a gente viu bastante QoS, tá? Nos conceitos que a gente viu. Seja ele por integração com os servidores, com o int server, né? O int service, ou sendo serviço diferenciado com o diff service, e aí eu vou ter que, o meu protocolo, o meu pacote lá, vai ser tagueado para dar essa diferenciação. Eu não estou fazendo reserva de recurso com uma integração dos roteadores, né? Eu estou fazendo um serviço diferenciado, e aí eu vou ter QoS. Então, a padronização, tá, que vai estabelecer esse padrão de reserva de recurso, ou baseado em diff service, serviço diferenciado, marcando os pacotes, tá? IPv6 ou IPv4, eu vou ter aqui esse padrão estabelecendo essas regras aí, 802.1P, tá? Aí lembra de performance, o P de performance, né? Aí você não esquece. O 802.1W, aí a gente tem o RSTP. Esse aqui
tá? É o Rapid Spanning Tree, tá bem? O RSTP, tá? Ele é um protocolo melhorado do STP, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. O 1AK, que é o SBP, que é o Short Path Bridging, né? Esse cara aqui também é padrão que faz aquela verificação de loop na rede, igualmente como o STP, só que é uma implementação, ó, que substitui todos os protocolos que fazem esse trabalho, tanto o STP, tá, como o RSTP. Tá? Eu tenho o 801, 802, 1Q, que aí a gente viu bastante na aula de hoje, que é VLANs. Beleza? E eu cito ali, ó, padrão de marcação de quadros, frame tagging, tá? O tamanho máximo do frame Ethernet passa de 1518, a gente já falou que o 18 é o cabeçalho, né? E passa a ser 22, porque eu adiciono 4 bytes. A esse 18 aqui eu adiciono 4. Tá? 4 bytes. Para dar o campo do tag lá. Aqui os padrões de rede sem fio também, especiais, né? WLAN. E aí eu vou ter aqui, né, o 811, 802.11, o original, né? 802.11a, que trabalha com 54 megabits. Então isso aqui, pessoal, é, sinceramente, decoreba, tá certo? Vou passar aqui rapidinho, tá? São padrões. O que é que diferencia muito aqui? Que é bom entender. Esse aqui, esse padrão de handoff, quando você faz a passagem de uma rede para outra, você está caminhando e de forma transparente, te passa para outra, né, para outra rede ali, sem fio, tá certo? Que é aquele conceito do ESS, né? Que é o Standard, tá? Service Set, não é isso? Que eu tenho vários BSAs aqui, BSA, tá? Mais outro BSA, que é o Basic Service Area, né? Que é a área de abrangência da minha célula, tá? Que é a minha célula que tem o Wi-Fi ali fornecendo informações. Então, quando um usuário está aqui, ele passa para outra, tá? Eu tenho que me reconectar naquela outra. Mas se eu tiver, tá, um ESS, que ele vai englobar todas essas células aqui, ele tem um mecanismo de ter integração, tá certo? Então, esse cara estabelece o padrão. Eu tenho também a parte de segurança, que é esse 802.11i, parte de segurança, tá? Estabelece os padrões de WPA, certo? O app, por exemplo, que substitui, aliás, que é substituído pelo WPA. O E de Enhanced, né? Melhorado, parte de QoS. Beleza. Era isso daí. Olha isso aí do MPOG. Essa é legal. Tá? O MPOG, que é Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, de 2012, em uma empresa X, em andares distintos, existem 2 comutadores, ou seja, 2 suítes, cada um com 2 VLANs. A VLAN A e B. Os 2 estão interligados e cada porta desta ligação foi configurada como porta de entroncamento, ou seja, de trunking. É o uplink. E utilizada para atravessar as VLANs A e B. Ou seja, vamos lá, eu tenho aqui um andar, tem um prédio, tá? E tenho aqui um suíte, tá? Tem um outro prédio lá e um suíte, tá? Aqui nesse suíte, pendurado nele, eu tenho uma rede a VLAN A e a VLAN B, tá? Nesse outro suíte, eu também tenho a VLAN A, né, portas com suporte a VLAN A e a VLAN B. Só que eu tenho um trunking entre esses 2 suítes, tá? Um trunking que vai me permitir passar pacotes, tá? A e B, tá? Frames, né? Frames A e frames B.
dentro desse único link aí. Isso é o trunking. E aí vamos ver lá. 801.q, tá? Aliás, vamos continuar o enunciado, né? O comutador sabe que o quadro, o frame, que entra na porta do trunk pertence a uma determinada VLAN, porque foi definido o quadro estendido para aquela Ethernet. Ok. Então, ele está querendo saber se a gente sabe que, olhando para a questão, ele quer saber o quê? Se você sabe qual é o padrão que estabelece VLAN. Ele está querendo saber se você sabe quantos bits, né, ou quantos bytes definem o tag que vai ser marcado lá naquele frame, né? Eu ainda teria colocado, se fosse um cara da banca, teria colocado o tamanho máximo que iria ficar aquele meu fragmento, né? Aquele meu pacote, aquele meu frame Ethernet. Então, olha lá, seria... vamos por eliminação rapidinho, pessoal. Aqui não pode, porque não pode começar com esse padrão aí, ó, P, né? Aqui também. Aí sobrou a letra A, C e D, né? Aí vamos lá, letra A. Padrão 802.1q, que carrega e identifica a identificação da VLAN, ok. Em um campo de 6 bytes, né? Rótulo, né, da VLAN, adicionado, beleza, errado, né? C, 801q, que carrega a identificação da VLAN em um campo de 4 bits. Errado, né, pessoal? É 4 bytes. Tá? Adicionado, cabeçalho, beleza. Aí, letra D, 801q, que carrega a identificação de VLAN do campo de 4 bytes, né? Beleza, né, que é o rótulo da VLAN, adicionado ao cabeçalho do quadro Ethernet, que pode ter o tamanho máximo de 1500 e 1518. Desculpa, 1522. Porque 1518 é o quadro padrão. Né? Como ele ganhou 4 bytes, então vai ficar com 1522. Tá beleza? E aí eu teria ainda, adicionando, se fosse o cara da banca, eu ainda colocava esse cara aqui, para deixar o candidato mais ainda em apuros, né? Aí só quem assistiu essa aula é que ia acertar essa questão. Não é verdade? Batata. Tranquilo aí? E aí, pessoal, tá aí o gabarito da nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido útil esse material, beleza? Estuda que essa parte de VLAN, ela vai cair. Eu estou prevendo, tá? Vai cair, é útil, tá? Então é isso, pessoal. Na questão garantida, ninguém erra essa questão de redes virtuais, VLAN, né? ATM, frame relay, tá? Ninguém erra nenhum tipo de questão, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus e no sábado a gente começa a parte de segurança, a ver conceitos de segurança, tá beleza? Eu acredito que a gente veja isso daí em, no máximo, umas 3 aulas, tá certo? Então é isso aí. Forte abraço e até logo. Continuem firme no papiro aí que está chegando, viu, pessoal? Está chegando.